Paz de Cristo, meus irmãos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui esta manhã. E a nossa lição de hoje é a lição de número 9. Lição de número 9. A gente vai estudar um pouco sobre o livro do profeta Abacuque. O oitavo dos profetas menores, Abacuque. Eu quero ler com os irmãos o nosso texto básico, que está em Abacuque, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Abacuque, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E Abacuque 3, versículo 17 e 18, para quem não tem a revista ainda. O tema da nossa lição é Abacuque, o profeta da torre de vigia. O nosso texto bíblico básico diz assim, Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Abacuque, capítulo 2, do 1 ao 4. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e o campo não produza um mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Esses são textos do livro de Abacuque, livro este com 3 capítulos, e aqui nós lemos parte de cada um desses capítulos. Os irmãos já estão bem cientes dos profetas menores, tendo em vista que nós já estamos no 8º. E dos profetas menores, nós temos aqui 2 que são diferentes, o seu tratado, que é o profeta Jonas, que já passamos por lá, e o profeta Abacuque. Os irmãos sabem a história do reino do sul, reino do norte, depois Salomão morre. O reino do sul durou 359 anos, o reino do norte 240 anos. Sabe que desses profetas, desses 12 profetas menores, 6 profetizaram para o reino do sul, 6 profetizaram para o reino do norte. E isso aqui é coisa que os irmãos já têm ciência. Mas se os irmãos quiserem tirar ou aprender quem foram os profetas do reino do sul e do reino do norte, é só ir no índice da lição, que nós temos aqui todos esses profetas. E, por exemplo, você pode até marcar S na frente, N na frente. Por exemplo, Oséias profetizou para o reino do norte, Amós para o reino do norte, Jonas para o reino do norte, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas
do Reino do Norte. Reino do Sul, Joel, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. Então eles estão divididos, são 12 profetas, 6 para cada lado. O nosso texto áureo diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. O profeta Abacuque fala estas palavras depois que ele ouve o que Deus ia fazer, o juízo que viria sobre a nação de Israel. Abacuque sabia a situação do povo, que consequentemente passariam pelo juízo de Deus, o juízo divino. E nessas circunstâncias, esse profeta, ele faz 2 petições dentro desse versículo. E eu posso destacar aqui da seguinte forma: primeiro, ele pede um derramamento da graça de Deus e do seu Espírito, porque somente assim haveria verdadeira vida espiritual entre os fiéis naquele tempo. Segundo pedido de Abacuque, ele pede para que Deus se lembre da misericórdia em tempos de aflição e angústia. Se tivesse misericórdia nesse tempo de aflição e angústia, o seu povo haveria de ser preservado. Então o profeta vê algo que iria acontecer, ele não entende muito bem por que deveria ser daquela forma, e isso nós vamos aprender no decorrer desta lição. Nossa palavra introdutória diz o seguinte: Abacuque significa abraço, abraço amoroso ou lutador. Segundo os escritos rabínicos, o profeta era de origem levita, portanto atuava no templo como cantor, conforme referências que se faz a instrumentos ou músicas. Observe uma coisa, essa palavra levita, isso aqui é um ensinamento para nós, possa ser que alguém, até hoje, fale dessa forma. Os levitas, eles vinham da tribo de Levi. Levi, um dos 12. E Deus escolheu a tribo de Levi para ser uma tribo diferenciada, responsável pelo cuidado das coisas sagradas, pelo sacerdócio e por também adorar a Deus. Então, da tribo de Levi vinha Gerson, Coate e Merari, Gersonita, Coatitas e os Meraritas. Então, desses povos, estavam ali os levitas. Eles eram levitas não é porque cantavam, mas eles cantavam porque fazia parte, eles adoravam porque eram levitas. Então, é bem costumeiro a gente ouvir dizer que alguém que canta é levita, mas biblicamente não está correto. Levita são aqueles que vêm da tribo de Levi. Eles não eram levitas só porque cantavam, porque tocavam. Eles eram levitas porque eram da tribo de Levi. Se você quiser ver referência depois, Números capítulo 3, versículo 17, 1 Crônicas 6:1, vai falar de quem eram os levitas de raiz. Ok? Então são coisas que a gente vai pegando e vai passando, levando. Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende que é bem diferente um pouco daquilo que às vezes a gente costumeiramente se fala. Entretanto, biblicamente, trata-se de um personagem, Abacuque, se referindo a ele, a respeito de quem pouco se sabe. Nós não sabemos se Abacuque ele era casado,
Nós não sabemos se Abacuque tinha filhos, nós não sabemos se Abacuque era de família real. Não tem nada, nenhuma figura de Abacuque no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O que se encontra de Abacuque a respeito desse profeta é no livro apócrifo, Bel e o Dragão, que trata de uma ida dele junto a Daniel, que ele vai cuidar de Daniel. Mas na nossa Bíblia não tem mais referência a respeito desse profeta. Então é um profeta que nós não temos muito aonde procurar saber sobre a sua biografia, porque a Bíblia não fala muito sobre ele. O primeiro tópico diz assim: o descontentamento do profeta. O desagrado, o desgosto, o desprazer do profeta. Abacuque ousou perguntar a Deus: até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Isso aqui é algo que o profeta lá atrás vem perguntando, e até hoje a gente se depara com esta pergunta: até quando? Até quando? Dependendo da situação, das dificuldades, a pessoa chega a perguntar, a indagar, a questionar a Deus: até quando? Até quando eu vou suportar isso? Até quando isto vai acontecer? Até quando eu vou ter que tolerar? Até quando eu vou ter que esperar? Então, o profeta, ele usa este até quando que alguns de nós também costumamos usar. Até quando? E olhando isso, eu vejo que muitas das vezes parece que Deus está inerte diante de tudo que está acontecendo, da violência crescente, da injustiça constante, do mal que tão de perto nos rodeiam. Parece que Deus está tão longe. E você diz: até quando? Mas se nós formos olharmos para a palavra de Deus, nós vamos entender que Ele está no controle, e o controle dele, o âmbito de controle de Deus, é muito maior do que o nosso. Deus controla os eventos no âmbito maior do que o que nós podemos alcançar. Maior do que nós podemos imaginar. E às vezes nós, nesse até quando, nós questionamos a Deus e falamos: Deus não me vê, Deus não me ouve mais, Deus não me ama, Deus não se preocupa comigo. Muitas das vezes, crentes, pessoas que conhecem a Deus, chegam nesse nível. Até mesmo pastores chegam a jogar a toalha, dependendo da situação. As pessoas dizem: Deus não me vê, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não fala comigo. Mas certo é, Deus vê, Deus ouve, Deus ama e Deus se importa com você sim. Abra sua Bíblia, por gentileza. Por gentileza. Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, capítulo 3. Versículo 7 e versículo 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel,
o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Então Deus vê, Deus ouve e Deus se levanta para ajudar o seu povo. Mas isso há um tempo. Isso tudo tem propósito. E Deus trabalha desta forma. Quem sabe veio alguém aqui esta manhã, dentre tudo que se há de ser falado na lição, você veio para entender que Deus te vê, que Deus continua te ouvindo, que Deus continua te amando e que Deus se importa com você sim. Deus se importa com você. Então, às vezes, nós perguntamos até quando? Até quando? E Deus aqui, para Moisés, ele vai dizer que ouvia o povo, via, sentia as suas aflições, e que ele já tinha preparado uma terra e tinha alguém cuidando da terra para o povo. Os fariseus, os jebuseus. Então, esse povo estava lá, não é porque aquilo era deles, não. É porque eles estavam cuidando de algo que era do povo que estava passando por um sofrimento. Mas logo, logo, eles chegariam a uma terra que estaria tudo pronto para eles. Então, o profeta, ele começa a questionar até quando. Aqui, primeiro subtópico do tópico 1, diz assim, a pergunta do profeta. Comumente, os profetas apresentavam algumas queixas. Queixas estas contra Judá, contra Israel, contra os ricos opressores, contra os sacerdotes que consentiam com o pecado da nação, contra os falsos profetas, contra reis idólatras, contra a nação e povos vizinhos que faziam mal ao povo escolhido, ao povo de Deus. Então Abacuque ele vem não com uma palavra para o povo, mas Abacuque vem e ele não se dirige ao povo diretamente, mas ele vem com um questionamento, ele vem registrando uma visão e ele vem fazendo uma oração. É isso que resume o livro do profeta Abacuque no que ele vai fazer. Ele não vem trazendo uma sentença para o povo, ele não vem recebendo de Deus, como assim era costume, o profeta recebia de Deus e trazia para o povo, diferente do sacerdote que recebia do povo e levava para Deus. Então ele não traz de Deus para o povo, ele questiona, faz questionamentos a Deus, na sua angústia, e ele registra o que Deus manda ele registrar, e ele termina fazendo uma oração. É simples assim o livro do profeta Abacuque. Abacuque apresentou um questionamento a Deus. Abacuque apresenta um questionamento a Deus. E esse questionamento, o que seria? Além da reclamação contra os invasores, ele também se queixou da prosperidade dos ímpios. Ele, além de questionar a Deus por que os babilônicos caldeus iriam ser a vara de medir o juízo de Deus sobre o povo, ele vai também questionar por que os ímpios prosperavam, a prosperidade desse povo, dos ímpios. Hoje, nesse exato momento, tem muito ímpio que está melhor do que eu e você, falando no âmbito secular. Isso acontecia no tempo de Abacuque, aconteceu no tempo de Asaf, acontece até hoje. Ele vai questionar, esse questionamento não é daquele tempo apenas. Até hoje isso acontece. E quem são os ímpios? Geralmente, quando falamos de ímpios, a gente pensa que são os ladrões, os assassinos, pensamos que são todos aqueles assemelhados a esse tipo de classe, a esse tipo de pessoa. Mas, biblicamente, a pessoa que mesmo sendo, vamos colocar assim, decente, mas que não tem Deus na vida, essa pessoa, biblicamente, é ímpia. Então, ímpio não é só aquele que mata, ímpio não é só aquele que rouba, ímpio não é aquele que é pedófilo, não é só essas pessoas
que praticam a impiedade. Ímpio, biblicamente, são todos aqueles que estão longe de Deus. É assim que a Bíblia descreve. Só existem dois grupos. Confira comigo, por gentileza, Malaquias 3,18. Por favor, Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Vou pegar uma base no Antigo Testamento e vou pegar uma no Novo Testamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então só existem esses dois grupos, o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, é ímpio ou é cristão? Ou serve a Deus, ou conhece a Deus. Quem não conhece a Deus, biblicamente, ele é ímpio. Para nós termos uma base no Novo Testamento, Mateus capítulo, por favor, Mateus 12, 30. O próprio Cristo vai dizer, vai falar sobre esses dois grupos. Mateus 12, 30. Ele vai dizer, o próprio Cristo está dizendo, quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Então só existem dois grupos. Aqueles que servem a Deus e os que não servem. E todos aqueles que não servem a Deus, eles estão na classe dos ímpios. Ele pode comprar e pagar, ele pode ter só uma esposa, ele pode fazer as suas coisas de forma correta, mas não conhece a Deus, biblicamente ele é uma pessoa ímpia. Amém? Abacuque registrou sua pergunta porque o Senhor não respondia aos seus clamores. Sua queixa repete-se depois de ele predizer a invasão babilônica contra Judá. O silêncio de Deus o incomodava profundamente. Aí aqui tem um comentário do comentarista que diz assim, apesar de difícil, essa é a escola da confiança e há nela uma disciplina que se chama tempo, em cuja ênfase é a paciência. Salmo 41 diz, esperei com paciência no Senhor. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz, os que esperam no Senhor. Então uma das disciplinas da escola de Deus chama-se tempo. Tempo. O tempo é uma ferramenta que Deus usa constantemente. O tempo é uma ferramenta que Deus usa para amadurecer os crentes e para revelar verdades ocultas. Então Deus usa muitas das vezes o tempo para amadurecer crentes e para revelar as verdades ocultas. Então tem coisa que o tempo vai revelar. Deus vai permitir que isso fique a cargo do tempo. Uma certa feita Jesus falou para Pedro, o que eu faço agora tu não sabes. Saberás depois. O tempo vai revelar o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, o que vai acontecer. Então tem coisa que Deus deixa à mercê do tempo. Ele diz, o tempo vai cuidar disso. Mas nós somos imediatistas e às vezes não entendemos isto. Mas tem coisa que o tempo resolve. Vamos esperar. Esperar no Senhor, com paciência, que as coisas se resolvem, se esclarecem. A lamentação de Abacuque remete-nos ao argumento de Asaf. Como já falamos aqui de Asaf,
Salmo 73, versículo 16 e 17, quando Asaf vai ficar indignado com a prosperidade dos ímpios, porque que os ímpios prosperam. Aí ele vai dizer, mas quando eu entrei no santuário, quando eu entrei no templo, eu vi o fim deles. A gente, às vezes, não entende e passamos muitas das vezes a depender da inteligência, da sabedoria do mundo e achamos que quem está certo, quem está correto é esse tipo de pessoa. Asaf ficou indignado e disse, olha, eles que estão bem. Eles vão morrer, tem como morrer. Agora a gente, nós, servimos a Deus, estamos dessa forma. Então o mundo tem a sua sabedoria. E quem está lá fora não entende. Por que crente às vezes passa por dificuldades? Por que crente às vezes sofre? E por que quem não serve a Deus, quem não porta a Bíblia, quem não ora direto, está tudo bem com ele. Eu já vi crente, pessoas que aceitou Jesus e disse, quando eu estava lá fora eu estava melhor. Eu vim para cá, perdi tudo. Você lembra de Jairo? A filha de Jairo estava enferma. E Jairo ficou sabendo que Jesus estava chegando em Cafarnaum. E ele vai sair da sua casa e vai em direção a Jesus. Quando ele chega aos pés de Jesus, se prostra, alguém chega e diz, ó, incomoda mais o mestre não, a menina morreu. Às vezes conosco é desse jeito. Estamos longe de Jesus, as coisas estão ruins, mas não estão tão ruim. Aí você se aproxima de Jesus, aí diz, ó, agora já era, não tem mais jeito não. Aí Jesus diz, não temas, crê somente. Aí Jesus vai conosco, pega o caminho de volta conosco, entra na nossa casa, ressuscita aquilo que estava morto, opera o impossível, aí você diz, é verdade, é melhor com Jesus mesmo. Então Asaf vai olhar e vai entrar na casa de Deus e vai abrir os seus olhos. E ele vai ter pensamentos agora diferentes. Irmão, quando nós adentramos a casa de Deus, nossa mentalidade muda. Não é só de entrar e sair, não. Isso aqui é permanecer, é você ter compromisso. Compromisso com a casa de Deus. Então, quando nós entramos na casa de Deus, os nossos pensamentos mudam. Há uma importância em termos pensamentos espirituais, irmãos. É importante termos pensamentos espirituais. Quando nós começamos a ter pensamentos espirituais, nós passamos a compreender as coisas de Deus. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Jesus disse para a mulher lá no poço, da herdade de Sicá, de Jacó, João capítulo 4, ele disse assim, ó, Deus é Espírito. Ele disse para a mulher, Deus é Espírito. Com isso entendemos que Deus é Espírito. E que todos os filhos de Deus devem ser espirituais. Então, para entender um Deus, pastor César, pastor William, que é Espírito, nós precisamos de uma mentalidade espiritual. Nós precisamos ser espirituais. Se nós ficarmos fiados só no conhecimento desta terra, nós vamos fazer igual a Asaf, nós vamos fazer igual a Abacuque e tantas outras pessoas que você conhece. Precisamos de pensamentos espirituais, eles são importantes. O mundo possui a sua própria sabedoria. Interpreta, imagina, cogita, conjectura, analisa, aquilata. Conforme essa sabedoria, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 2, versículo 6 e versículo 13. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6 e versículo 13, que diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados,
Não, porém, a sabedoria deste século, do mundo, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. O mundo tem uma sabedoria. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então existe sabedoria humana, mas existe a sabedoria espiritual, a sabedoria divina. Então, para compreender essas coisas, precisa da sabedoria divina. Asaf teve essa sabedoria ao entrar na casa de Deus. Abacuque vai compreender isto no final do seu livro também. Então, a sabedoria divina, ela deve estar no nosso portfólio, na nossa bagagem. Se nós fiarmos só na sabedoria humana, nós vamos ter problema com as coisas espirituais. Nós vamos passar a ter dificuldades. Aí você vai dizer, Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não se importa comigo. Mas se nós pegarmos a nossa mente e treinarmos ela com as coisas de Deus, com a palavra, nós vamos ver que as coisas são diferentes do que nós vemos muitas das vezes. Nem tudo é aquilo que nós vemos. Os irmãos de José chegam com a túnica salpicada de sangue e diz a túnica de José. Aí o pai de José, Jacó, vai se basear, vai dar uma sentença naquilo que ele está vendo. Ele diz, José morreu. Mas nem tudo, nem toda a verdade é aquilo que nós estamos vendo. José estava vivo. Vamos lá. Eu estou correndo aqui por causa do tempo. Sabedoria humana, sabedoria divina. E dentre as coisas que estão a sabedoria divina é a palavra de Deus. O plano de Deus. O processo também desta palavra até chegar nas nossas mãos, isso aqui é sabedoria divina. Então, para nós não ficarmos só fiados na sabedoria humana, que às vezes dá problema, nós precisamos da palavra de Deus, que é a sabedoria divina. Se você for ver o plano desta palavra, o processo, 40 homens em situações diferentes, trazendo a palavra de Deus, o tempo, você vai ver que isso aqui é sabedoria divina, coisa de Deus mesmo. Eu vou pular aqui para nós encerrarmos. A intercessão do profeta. Tópico 3, a intercessão do profeta. O profeta vai orar e no meio da dor, irmãos, não há oração decorada. Quando nós estamos mesmo na aflição, não há oração decorada. Não tem como decorar uma oração quando você está sentindo o aperto, a aflição, a angústia. O profeta vai fazer uma oração. E essa oração é uma das mais belas que a gente vê na Bíblia. Uma oração de fé. E ele vai se coloca como uma sentinela, um vigia, esperando a resposta da sua oração. E ele passa da reclamação para clamar. Ele deixa de reclamar e ele vai agora clamar. Aí aqui nós temos a esperança do profeta. 2 acontecimentos certamente seriam concretizados. Os caldeus perversos invadiriam a nação e castigariam. E o Senhor livraria o seu povo. Entretanto, haveria um longo tempo de espera. Por isso, o Altíssimo disse ao profeta, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus não tarda e Deus não falha. Tem alguns até que dizem que Deus escreve por linhas tortas, né? Deus também não escreve por linhas tortas. Deus escreve o certo em linhas tortas. Isso também é ditado popular. Deus não tarda e Deus não falha. Esse texto está assim por quê? Porque na nossa visão as coisas estão tardando, mas para Deus está no tempo certo.
no tempo certo. Moisés, no Salmo 90, ele vai dizer que de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, ele controla a eternidade e a eternidade. Então, o tempo não é problema para ele. Mas aqui, lá em Provérbios 13, 12, vai dizer que a esperança demorada enfraquece o coração. Então, quando a esperança é demorada, quando aquilo que nós esperamos, ao nosso ver, demora, o nosso coração vai enfraquecendo. A gente vai desanimando. Provérbios 13, 12. Mas Deus não tarda nas suas promessas. Ainda que alguns, ele vai dizer, tenha por tardia, vai acontecer. A fé, e aqui eu encerro, a fé. Dentre as doutrinas que a Bíblia tem, a mais importante, para mim, é a fé, a doutrina da fé. Porque sem a fé, a escatologia, a eclesiologia, a paracletologia, a armatiologia, a pneumatologia, tantas outras doutrinas, não vai fazer muito sentido se não tivermos fé para crer nas doutrinas. Então, a fé é a doutrina mais importante que eu vejo na Bíblia. A única vez que se lê fé no Antigo Testamento é em Abacuque. A gente vai encontrar lá em Samuel 21:5 sobre fé, mas não é nesse sentido. Por exemplo, é como se falasse assim, o pastor César usou de boa fé comigo, mas não está se referindo à fé diretamente. Está dizendo que ele usou de bondade comigo, mas não é fé. No Nordeste que diz muitas das vezes assim, eu estava andando por ali, quando dei fé, vi o pastor William. Isso aqui não está se referindo diretamente à fé. Quando dei fé, vi o Mateus, vi o Guarani. Então isso aqui não é diretamente fé, mas fé mesmo aparece aqui. A importância desse versículo pode ser medida pelas citações. A gente vai encontrar ele em Romanos 1:17, Gálatas 3:11 e Hebreus 10:38. Esse versículo de Abacuque. E eu encerro aqui agora, lendo com vocês os últimos 2 versículos aqui de Abacuque 3, 17 e 18, que diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e no currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta foi da queixa à confiança. Olha a mudança. Da dúvida à certeza. Foi do homem a Deus. Houve uma mudança do início do livro ao final do livro. Ele vai do questionamento, agora ele vai até a certeza. Ele tira a visão das coisas e coloca a visão em Deus. Ainda que não exista mais nada, eu me alegrarei no Senhor. Eu encerro, irmãos, dizendo que nenhuma crise pode ser maior do que a nossa fé. Abacuque entendeu isso. Ele disse, estamos em crise, estamos em dificuldades, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, eu continuo tendo fé. Eu me alegrarei no Senhor. A maior prova de fé que nós podemos demonstrar é descansar em Deus, irmãos. A maior prova de fé que eu posso demonstrar é colocar a minha confiança em Deus e descansar nele. Descansar em Deus. E para mim descansar em Deus, eu tenho que ter a presença dele comigo. Ele disse para Moisés, Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. Que possamos continuar andando com Deus, descansando nele e fazer igual a Abacuque. Ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que não produza, ainda que esteja tudo secando, eu me alegrarei no Senhor. Hashtag, isto é fé.
Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Continue esperando, confiando no Senhor. Descanse nele, porque o mais Ele vai fazer por nós no tempo dele. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.